Muito boa noite, meus queridos irmãos. Infelizmente estamos juntos desta forma, mas felizmente temos essa possibilidade, dessa ferramenta de podermos nos comunicar aqui através das ferramentas do WhatsApp, dos vídeos. Mas estamos com muita saudade de podermos nos encontrar, de podermos dar-nos uns abraços, não é verdade? Mas o meu desejo e minha oração para cada um de vocês é que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. A pergunta que nós queremos nos fazer nesta noite é: que tipo de igreja nós queremos ser? Nós poderíamos mencionar uma série de coisas, mas lembrando do lema que nós colocamos como igreja este ano, ele diz: nós manifestamos o amor de Deus. Então, baseado no nosso lema, então poderíamos dizer que nós queremos ser uma igreja que manifesta o amor de Deus. E isto em qualquer tempo, em tempo de quarentena, fora de quarentena, não importa, em casa, fora de casa, nós precisamos manifestar o amor de Deus. Mas para nós manifestarmos o amor de Deus, precisamos do amor de Deus em nós. Ou seja, eu não posso oferecer algo que eu não tenho. O texto da onde que tiramos este lema é o texto de Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, que diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado. Mas para que o amor de Deus seja derramado através do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ter um encontro radical com o meu Deus. Eu preciso desse encontro. Eu não posso ser um crente, um cristão, um discípulo meia boca. Mas existe isso, pastor? Tem crente meia boca? Bom, o próprio Jesus diz assim, em Apocalipse 3,16, falando para a igreja: porque vocês são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Então, Jesus diz: olha, não quero crente morno não. Eu quero crente quente, eu quero crente que realmente esteja comprometido comigo. Então, eu preciso ter esse encontro com Deus. Queridos, nós não podemos ser simplesmente pessoas boas, mesmo que uma pessoa boa, é boa em relação a quê? Qual é o critério de uma pessoa boa? Não, nós precisamos ser discípulos. Paulo diz em Filipenses 3,10: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo diz: eu quero ser como Cristo, eu quero ser como ele. Então, para nós sermos quentes, discípulos verdadeiros, cheios do amor de Deus, nós precisamos entender o que Jesus disse em Lucas 14:27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Ou seja, o discípulo, ele tem a sua característica, precisa carregar a cruz e tem que ser negado. Então, queridos, eu gostaria nesta noite, de nós refletirmos em 6 características de um verdadeiro discípulo, de um discípulo que realmente teve um encontro com Cristo, e eu gostaria que você, então, se avaliasse nisso. O verdadeiro discípulo, em primeiro lugar, ama a Cristo e o que Cristo ama. Deus tinha uma reclamação muito séria com o seu povo lá em Isaías 29:13. Ele diz lá: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus está indignado. Deus está dizendo: vocês estão se chamando de discípulos, mas vocês não são. Você não tem paixão, você não tem entusiasmo pelas coisas de Deus. Você não lê a palavra de Deus, somente um pedacinho de um comentário, nada contra os comentáriozinhos, os devocionais, mas, querido, um verdadeiro discípulo, ele tem paixão por Cristo, ele ama as coisas de Cristo, ele é apaixonado pelas coisas de Deus.
Jesus disse em Mateus 22, 37 e 39, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro maior mandamento, e o segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. Você, discípulo de Cristo, tens demonstrado esse amor por Deus e pelo que Ele ama? Que avaliação você faz nessa primeira característica? O verdadeiro discípulo que ama, em segundo lugar, é generoso. Esse discípulo entendeu que Jesus pagou um altíssimo preço por ele e sabe que não pode pagar nada em volta. Não adianta, não consigo pagar nada, porque tudo que eu recebi foi pela graça. Glória a Deus por isso. Pela graça. E exatamente porque é pela graça, querido, é que agora este amor que eu recebi me constrange a fazer mais, a ser generoso. Generoso no tempo, generoso no dinheiro, generoso nos dons. Veja, a Bíblia ela é fantástica. Olha um exemplo de uma igreja generosa que amava. Encontramos em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante, de 1 a 5, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então estas são as igrejas da Macedônia, que são generosas, porque veja o que ele diz: no meio da mais severa tribulação, coronavírus, quarentena, poderia ser, no meio da mais severa tribulação, pensa num troço ruim, ele continua dizendo que a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Por quê? Porque amavam, sim. Ele continua dizendo, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Uau! Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, de ajudar. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. São verdadeiros discípulos. Que gente comprometida! Paulo diz, eles se deram primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós. E é isso que o discípulo faz, ele primeiramente se entrega ao Senhor e depois ao seu líder. E ele é extremamente generoso, esse povo aqui foi muito generoso. Um discípulo que ama é generoso. Você tem sido generoso, meu querido? Generoso na tua casa? Você que está ali em casa há tanto tempo agora, tem sido generoso em ajudar lá em casa? O verdadeiro discípulo que ama, em terceiro lugar, busca santidade o tempo todo. O verdadeiro discípulo tem nojo do pecado, sim. Porque ele entende, ele sabe, ele sente isso no seu interior, de que ele foi lavado, regenerado e que agora ele é uma nova criatura. De uma lagarta, ele se tornou uma borboleta. Uma borboleta, queridos, não vive mais no mesmo ambiente de uma lagarta, sim ou não? A lagarta se rasteja, a lagarta está ali no chão, a borboleta voa. São duas naturezas diferentes. E é assim o crente, o discípulo que entende que agora ele é uma nova criatura. Em Romanos 8, de 1 a 3, na versão A Mensagem, o apóstolo Paulo diz assim, com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Glória a Deus. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, liberando vocês de uma tirania brutal das mãos do pecado e da morte. Olha que maravilha. Um discípulo de verdade. Ele tem nojo do pecado. Ele não vai fuçar nesta lama. Ele se compromete com a santidade. Meu querido, nesse tempo de coronavírus, você tem buscado a santidade? Que tipo de discípulo você tem sido nesta área?
O verdadeiro discípulo que ama, em quarto lugar, tem prazer em servir. Oh, glória! O exemplo vem do nosso Senhor Jesus. João 13, 12 a 17. Diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz para vocês? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O discípulo tem prazer em servir. Uma, porque ele ama o seu mestre Jesus. Segundo, ele quer obedecer o seu mestre Jesus. Terceiro, porque ele quer seguir os passos do seu mestre Jesus. É um verdadeiro discípulo, serve em tudo que é lugar, em casa, fora de casa, tempo de quarentena, fora de quarentena, não importa, ele serve. Que tipo de discípulo você tem sido, meu querido? O verdadeiro discípulo que ama, em quinto lugar, vive a sua vida para a glória de Deus. Sim, a sua vida está centrada na glória de Deus. Ele se pergunta todos os dias: como posso trazer glória a Deus através dos meus atos? Semana passada nós tivemos um estudo somente sobre isso. Se você não assistiu, assista, está lá no YouTube, né? Deus é justo. Então lá a pergunta. E o verdadeiro discípulo, ele vive para a glória de Deus. O verdadeiro discípulo está disposto a fazer sacrifícios. Ele está disposto a trocar o conforto pela dor, de sair da sua zona de conforto e de renunciar ao seu próprio ego. Em 1 Coríntios 6, versículo 7, o apóstolo Paulo faz uma pergunta interessante no final deste versículo. Por que vocês não preferem sofrer prejuízo? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Ele está falando aqui de justiça entre irmãos. E agora ele diz: vocês têm que ser justo. Tudo tem que estar, você que tem que estar em razão toda hora. Ele diz: por que não preferem sofrer a injustiça e por que não preferem sofrer o prejuízo? Sabe, eu consigo sofrer o prejuízo quando eu não preciso defender, quando eu não preciso defender da minha calúnia, quando eu não preciso brigar na justiça por causas contra meu irmão, não. Quando eu consigo sofrer prejuízo quando não fico emburrado porque o outro ganhou mais do que eu. Eu consigo sofrer prejuízo, querido, quando eu estou centrado em Jesus. Aí eu consigo sofrer prejuízo. Sofrer e viver para a glória de Deus é igual. Eu vou viver para a glória de Deus, eu preciso entender de que eu vou ter que trocar a minha zona de conforto, eu vou ter que sofrer dor. Sim, cristianismo é assim, querido. Então eu quero te desafiar. Um verdadeiro discípulo, ele vai sofrer e ele vai viver para a glória de Deus, porque senão ele não aguenta. Senão ele não aguenta o prejuízo. Você tem vivido para a glória de Deus? E o verdadeiro discípulo que ama, em sexto e último lugar aqui para nós hoje, tem uma vida de oração centrada em Deus e não nele mesmo. Bom, o que vem a ser isso? Eu falo de novo. Tem uma vida de oração centrada em Deus e não nele mesmo. Pensa no seguinte: duas pessoas orando, uma aqui do Brasil, né? Um crente aqui do Brasil, e um crente lá do Irã, que sofre uma perseguição. Que tipo de oração será que cada um está travando? Já deu para perceber para você que nesse tempo de quarentena a nossa oração mudou? A tua oração mudou? A tua mentalidade mudou? Já imaginou se nós estivéssemos numa perseguição, como é que seria a nossa oração?
O fato é que nós temos uma tendência muito grande de olharmos na nossa oração muito para nós mesmos. Deus me abençoe, Deus me cure, Deus me guarde deste vírus, Deus... Não é que esteja errado orarmos assim. Deus diz que nós podemos, sim, orar. Mas uma oração de um verdadeiro discípulo sempre está centrado em Deus. E sabe, então na nossa oração, o que deve ter? O que deve ter? Na nossa oração nós devemos pedir, Senhor, eu quero te conhecer. Paulo dizia isso em Filipenses 3,10, quero conhecer Cristo, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero conhecer, eu quero entender todo o seu entendimento, todo o conhecimento de Deus, eu quero crescer. Traga à sua mente durante as orações o quanto Deus ama você. Verifica o quanto que Deus te ama. Esteja centrado no amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que amor! Esse Cristo amou. Olhe para o amor, sabe? Na tua oração, olhe para os atributos de Deus. Como é Deus? Quem é Deus? Deus é santo, Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é provedor, Deus, Ele é aquele que te dá justiça, Deus é aquele que te dá paz. Oh, quanta coisa boa! Concentre em Deus. E quando você pede, porque podemos pedir, Jesus diz, pode pedir, peça de acordo com a vontade de Deus. Amém? Conclusão disto tudo que nós falamos, de nós expressarmos o amor de Deus e sermos discípulos verdadeiros. Quando um jovem se alista num exército, não adianta ele entrar ali e dizer, olha, eu não vou correr. Não, ele vai lá e ele vai ter que fazer tudo o que tem que fazer no exército. Muitos cristãos chegam para Jesus, muitas pessoas chegam e eles acham que podem escolher o que fazer. Isso eu vou fazer, aquilo eu não vou fazer. Mas Jesus diz, tome a tua cruz e siga-me. Meu querido, você precisa ser um crente, um discípulo crucificado e não somente comprometido. Diga para você mesmo, eu serei um discípulo crucificado. Crucificado para o meu ego. Crucificado. É isso que o Senhor quer. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida. 2 Coríntios 13:5, Paulo diz, examine-se para ver se vocês estão na fé. Sim. Provem-se a si mesmos, você ali em casa, agora, neste momento, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Misericórdia, eu espero que ninguém esteja aqui reprovado. Você é um discípulo, você precisa viver como um discípulo, cheio do amor de Deus. Jesus disse em Lucas 14, 34, 35, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, ouça. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja de discípulos que amam verdadeiramente. Que Deus te abençoe na reflexão deste estudo. Você tem mais uma vez ali uma lista de perguntas que você pode responder na reflexão disto que nós conversamos. Que Deus abençoe a sua vida. Seja discípulo.